Boa noite, irmãos. Primeiro eu gostaria... Mais para trás? Ok. Tá bom assim? Primeiro eu gostaria de agradecer o empenho do grupo, o empenho dos irmãos que estiveram envolvidos com este trabalho. Eu fiquei até mesmo emocionado e muito feliz por vocês, pela dedicação, por saber que o Senhor tem usado estas oportunidades para nos mostrar, para nos conscientizar do dever que nós temos a fim de servir aqueles que precisam. No início dos trabalhos, quando eu conheci a diretoria, eu lembro que depois eles confessaram, né, porque é uma diretoria nova, né, a única pessoa que trabalhou na diretoria, na OMP, foi a Natália, né, e os demais era uma experiência nova. E aí eles disseram, puxa vida, chegou um pastor auxiliar para nos vigiar, porque não confiam na gente. E não era isso, não foi isso. É uma experiência nova para mim, para estar trabalhando com os jovens. E nós oramos e a ideia era o que nós vamos fazer. E nós decidimos que nós seguiríamos alguns propósitos, mas não os nossos propósitos, não aquilo que nós gostaríamos, mas os propósitos de Deus para a vida da nossa mocidade. E com alguma bibliografia e com a base bíblica, nós vamos trabalhar com 5 propósitos. São eles: adorar, discipular, unir, que se trata da comunhão, evangelizar e servir. Mas à frente eles tiveram a ideia de pegar esses 5 propósitos e dividir para 5 grupos. E cada grupo apresenta um desses propósitos no Juventude em Ação. A ideia é expor a teoria, o propósito, e também praticar. E pensando nesses propósitos, quando nós nos deparamos em serviço, nós até havíamos comentado sobre uma campanha do agasalho. Mais à frente, providencialmente, o Senhor tratou de acontecer um encontro entre Érica e Emerson, que foram a expressão da providência de Deus, que reforçou a ideia que nós tínhamos. E fizemos esse trabalho, nós sabemos, e eu gostaria que os irmãos colocassem isso em suas orações, que nós sabemos que o grupo teve dificuldades, o que é normal, o grupo se empenhou, o grupo teve que trabalhar tanto com o interesse daqueles que estavam envolvidos, que no começo tudo é festa, né? Mas no decorrer do tempo as coisas vão dificultando, e eles tiveram dificuldades sim, mas conseguiram trazer esta exposição no trabalho que eles fizeram, de mostrar também as suas experiências, e a ideia de que eles podem fazer muito mais usando o dom que Deus deu a eles para a obra. Este trabalho também visa conscientizar a igreja de Vila Formosa, não é um trabalho restrito à mocidade. A mocidade tem este grupo e a intenção é alcançar todos os irmãos para que os auxilie a fim de que nós façamos obras sociais. Nós sabemos que o nosso dever é pregar o Evangelho, primeiramente, mas também nós temos uma responsabilidade social. E isso é histórico. A Igreja Reformada sempre teve esta visão social, sempre teve em mente a responsabilidade social. Então, irmãos, esta é apenas uma introdução para que os irmãos saibam dos propósitos que estão sendo trabalhados com a mocidade, para que os irmãos orem, e para que os irmãos também se juntem a nós, a fim de que juntos possamos servir tanto a igreja quanto os de fora. Eu quero convidá-los para que vocês abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20. Nós iremos ler um versículo. Êxodo 20, versículo 13. Vamos ler todos juntos? Êxodo 20, versículo 13.
Acharam? Vamos? Não matarás. De novo? Não matarás. Vamos ter uma palavra de oração? Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu agir, pelo teu trabalhar, que a despeito das nossas deficiências, das nossas limitações, o Senhor tem usado estes jovens para que eles sirvam, para que eles sejam luz deste mundo, sal da terra. E nós te agradecemos, ó Pai, pois sabemos que somente o Senhor pode fazer isso. É o Senhor que usa, é o Senhor que capacita, e nós estamos certos disso, pois temos prova disso em nossa experiência. Nós lhe pedimos agora humildemente que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos ilumine, a fim de que possamos entender mais da Tua palavra, a fim de que saibamos do nosso dever social, para que nós possamos, ó Pai, cumprir os Teus mandamentos, para que também, ó Deus, nós possamos refletir o Teu caráter, pois para isso nós fomos chamados, para isso nós fomos libertos. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, lhe agradecemos. Amém. Nós lemos aqui um mandamento, né? Um mandamento claro, não matarás. Este mandamento, ele está num contexto, que é o contexto da lei de Deus, e nós temos algumas razões para que obedeçamos os mandamentos. A primeira razão que o Senhor nos dá se encontra no primeiro e segundo versículo de Êxodo 20, que começa: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor está dizendo para Israel: Eu sou o teu Deus, eu libertei vocês, eu tirei vocês da casa de escravidão, eu tirei vocês da casa da servidão, de onde havia aflição. E até mesmo a palavra Egito no hebraico, que é Mitzraim, significa terra de aflição, de aflição. Então os israelitas olhavam para o seu passado e lembravam que eles tinham vindo de uma terra de aflição, onde eles eram escravizados. E Deus está dizendo: eu libertei vocês, e eu sou o Deus de vocês, e eu vou dar agora algumas diretrizes de como eu quero que vocês vivam. Isso se aplica a nós? Claro. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Paulo diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o mundo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o desejo da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Nós éramos escravos, nós vivíamos segundo o curso deste mundo. A ideia de mundo é aquilo que se opõe a Deus. Vivíamos numa ideologia mundana, mas Deus nos libertou. Nós vivíamos segundo a potestade do ar, nós vivíamos controlados pela vontade satânica. Lutero tem uma frase muito interessante que ele diz assim: o homem é como um cavalo. Se Deus estiver nele, em cima dele, vai guiá-lo. Mas se Deus não tiver, Satanás vai estar e vai incliná-lo para o mal. Além disso, Paulo vai dizer que nós tínhamos uma inclinação natural pecaminosa. E nós não podíamos mudar esta situação porque estávamos mortos e vivíamos escravos da nossa própria vontade pecaminosa. E o versículo 4 diz: Mas Deus, por causa do seu grande amor, nos libertou. Pela graça sois salvos. Ele nos libertou. Ele nos tirou da terra de aflição. Ele é o nosso Deus. E Ele ordena a que sirvamos. E nós, reconhecendo isso, devemos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Qual é a sua vontade para a minha vida, para a vida dos meus irmãos? E Ele expressa a sua vontade na sua lei. Ele deixa bem claro de como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele
mandamento de os 4 primeiros mandamentos, e ele também nos mostra em sua lei como ele quer que nós nos relacionemos uns com os outros, que é o mandamento 5º até o 10º. Então repare, nós fomos libertos da escravidão. Fomos libertos para que sirvamos a Deus. Fomos libertos para que busquemos a glória de Deus. Fomos libertos para termos uma relação com Deus. Fomos libertos para que tenhamos agora uma relação restaurada com o nosso próximo. E a lei de Deus expressa isso. Do primeiro mandamento ao 4º mandamento, ele nos diz: não terás outros deuses. Não fará para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome de Deus em vão. E lembra-te do dia do sábado. No que se refere à relação com o nosso próximo, o Senhor nos ensina: honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não cobiçará. Hoje nós falaremos apenas de um mandamento, que é o que nós lemos: não matarás. Mas o que esse mandamento tem a ver com o tema de hoje? Serviço social. Qual é a conexão? Qual o link que eu faço deste mandamento com o tema serviço social, com o tema ação social? A ideia é, primeiro, por que eu não posso matar? Gênesis 9, versículo 6 diz: se alguém derramar o sangue do homem pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Eu não posso matar porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Eis aí a dignidade do homem. Está no fato dele ser a imagem e semelhança de Deus. Embora essa imagem e semelhança tenha sido corrompida pelo pecado, ele ainda continua sendo imagem e semelhança de Deus. E quando eu quebro este mandamento, não matarás, eu quebro quando eu mato alguém de fato, óbvio, né? Mas Jesus diz outra coisa. Ele diz que nós matamos alguém quando? Quando eu mato alguém, segundo Jesus? Eu posso matar alguém no meu coração? Posso. Lá em Mateus 5, versículo 21 e 22, Jesus diz: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus está falando isso para os fariseus, e os fariseus diziam: mas eu cumpro a lei. Eu não matei ninguém, eu não adulterei, eu não roubei. E Jesus diz: no entanto, quando você cobiça uma mulher, quando você a deseja e começa a cultivar pensamentos ilícitos, você adulterou. Porque você peca por omissões, atos, palavras e pensamentos. E ele também diz: quando você em seu coração odeia alguém, você o matou. E não tem gente que fala: fulano morreu para mim? Ele está matando esta pessoa, ou melhor, ele matou esta pessoa em seu coração. E ainda ele exclui do Facebook, né? Morreu. Não tenho nenhuma relação com ele. Ele está morto para mim. Jesus diz: você é um assassino. Você matou essa pessoa em seu coração. Lutero, comentando este mandamento, ele vai se voltar ao pecado de omissão. Nós podemos ser assassinos quando nós nos omitimos em fazer o bem. E olha que Lutero diz. É uma citação longa, e eu vou citá-la aqui, preste atenção. Ele diz: quanto a este mandamento, não matarás, ele pode ser violado não apenas quando uma pessoa realmente pratica o mal, quando a pessoa vai lá e mata, mas também quando deixa de fazer o bem a seu próximo. Ou embora tenha oportunidade,
falha em prevenir, proteger e salvá-lo de sofrer dano corporal ou injúria. Olha o que Lutero está dizendo. Quando você tem condição de proteger alguém, quando você tem condição de salvá-lo para que ele não sofra, para que ele não tenha um dano corporal, e você não faz, você pecou. Por causa da sua omissão, é como se você tivesse matado. E ele continua: se despedes uma pessoa nua, quando poderia cobri-la, a deixa congelar até a morte. Repare que ele está falando, Lutero alemão, não é? Alemanha muito frio, e ele está dizendo, se você vê alguém ali, que não tem condições de se agasalhar, e você passa e não faz nada, você tendo essa condição, você não faz nada, essa pessoa possivelmente congelou até a morte, e você é culpado pela morte daquela pessoa. Ele continua, se vês uma pessoa faminta, e não a alimentas, a deixas morrer de fome. Da mesma forma, se vês uma pessoa inocente condenada à morte ou em perigo similar e não a salvas, embora tenha meio de fazê-los, a matas. Não adiantará dizer que não contribuíste para a sua morte por palavras ou atos, porque tens retido o teu amor dela e a tens roubado do serviço pelo qual sua vida poderia ter sido salva. Consequentemente, Deus justamente chama todas as pessoas de assassinas que não oferecem conselho e ajuda aos homens necessitados e em risco do corpo e da vida. Ele dará a sentença mais terrível sobre estas pessoas no dia do julgamento. Como o próprio Cristo declara, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Que reflexão, não? Dura. E ele diz, todo aquele que pode fazer o bem e não faz, ele é culpado. Ele se torna um assassino. Porque ele se omitiu em salvar uma vida. Nós não pensamos nisso, né? Geralmente quando falamos deste mandamento, não matarás. Nos limitamos ao pensamento de que eu só mato e eu não vou fazer isso nunca, porque eu sou uma pessoa decente. Quando eu vou lá e atiro em alguém, dou uma facada. Mas você já pensou para pensar que você pode ser considerado assassino ao se omitir em ajudar alguém? E como nós obedecemos então este mandamento? O Catecismo Breve de Westminster, ele diz, o sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Eu devo me esforçar para conservar a minha vida, porque eu não posso me matar. Ao contrário, eu sou assassino, se eu não cuidar bem do meu corpo. Mas eu também tenho que cuidar do outro, do meu próximo. Porque se eu não cuidar dele, se eu me omitir e ele perecer, eu sou culpado. Então nós devemos preservar a nossa vida e a vida dos outros. Provérbios 31, versículo 8. Abra sua Bíblia lá. Provérbios 31, versículo 8. O sábio diz, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Eu devo lutar pelo outro. Eu devo falar por aqueles que não podem falar. Eu devo agir em favor daqueles que estão desprovidos. Eu estava lendo recentemente que uma advogada muito próspera se formou em Harvard.
ela teve uma proposta de trabalho no qual ela lucraria muito, teria muitos rendimentos, e ela cristã. Ela largou toda essa oportunidade para defender pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Ela está cuidando, ela está cumprindo com o mandamento de Deus: não matarás. Se a pessoa não tem condição de se defender, sendo ela inocente, então ela se coloca à disposição desta pessoa. Há um outro caso de um outro advogado que fez algo semelhante. E ele foi servir em uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. E ele falou assim: quando eu cheguei lá, os policiais achavam que eu era traficante. E os traficantes achavam que eu era policial. E a minha pergunta é: de quem eu vou levar um tiro primeiro? Ele tinha largado todos os seus bens, todo o seu conforto, para servir numa cidade violenta. Para servir o próximo. É necessário que nós preservemos a nossa vida e a vida dos outros. Este mandamento se refere a que nós confortemos e socorremos os aflitos. É necessário que nós protegemos e defendamos os inocentes. A justa defesa contra a violência. É necessário que nós tenhamos uma posição quanto às situações em que as pessoas passam e são prejudicadas. E essas ações elas podem vir de uma má administração do governo ou de qualquer outra expressão de injustiça, e nós devemos lutar por essas pessoas que sofrem. Jeremias 22, versículo 3, olha o que o profeta diz. Jeremias 22, versículo 3. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Quais são os nossos deveres? Executar o direito e a justiça e livrar o oprimido das mãos do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Você pode derramar sangue inocente quando você não faz o que foi dito anteriormente. Quando você não executa o direito e a justiça, quando você não livra o oprimido, quando você prejudica o órfão, o estrangeiro, é que são pessoas aqui que não tinham recursos para se proteger. Eles careciam do amparo dos outros. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida é também um pecado. Hoje nós falamos daqueles que são psicopatas sociais, que é aquele que não vê problema nenhum de roubar a aposentadoria de alguém, dando um golpe. Aquelas pessoas que prejudicam, desviando verbas, tirando da saúde. Isso tudo é pecado. Isso tudo a Bíblia condena. E a Bíblia nos chama para que nós defendamos aqueles que não podem se defender. Tiago 5, versículo 1 ao 6. Esta passagem está num contexto no qual Tiago irá dar exemplos do que é mundanismo. E mundanismo não é apenas um linguajar. Algumas pessoas resumem a uma vestimenta. Olha, aquele jovem, ele se veste como um mundano. Não é isso. O mundanismo são conceitos contrários à palavra de Deus. E Tiago, no capítulo 4, ele vai dar exemplos do que é mundanismo. Antes disso, ele vai falar qual é a postura que nós devemos ter em relação ao mundanismo. Ele vai dizer:
que aqueles que amam o mundo são considerados infiéis e inimigos de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. E que diante do mundanismo nós devemos ter algumas atitudes. Ele vai citar alguns imperativos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, humilhai-vos. Diante de uma vida mundana, você tem que tomar essas atitudes. Ele vai dar alguns exemplos de mundanismo. A primeira que ele vai citar aqui é a maledicência. Versículo 11 ao 12. Do versículo 13 ao 17, ele vai dar um segundo exemplo de mundanismo, que é quando você faz projetos sem considerar a vontade de Deus. E o último exemplo que Tiago vai dar de mundanismo que entra na igreja, está lá no capítulo 5, do versículo 1 ao 6. E olha o que ele diz: atendei agora, ricos, chorai, olha lá, igual os imperativos que ele disse antes, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar, como fogo, as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O finalzinho diz: vocês têm engordado em dia de matança, e vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. E quando eles fizeram isso? Quando, com fraude, eles reteram o salário dos trabalhadores. A injustiça social mata. E quem colabora para com ela se torna um assassino. E a função da igreja é lutar contra a justiça social a fim de obedecermos o mandamento: não matarás. Então repare as razões pelas quais nós devemos obedecer este mandamento. Primeiro, porque Deus nos livrou. Porque Deus nos mostra como Ele quer que nós vivamos em relação a Ele, em relação ao nosso próximo. Nós vimos como nós quebramos este mandamento. Vimos também como nós obedecemos este mandamento. E vimos que obedecer este mandamento inclui a ação social. Inclui a luta contra a injustiça social. Em terceiro lugar, quando nós obedecemos este mandamento, nós refletimos o caráter de Deus. Repare que os mandamentos que Deus nos dá está relacionado ao que Ele é. Ele diz: não adulterarás, porque Ele é fiel à aliança que Ele tem com o seu povo. Ele diz: não roubarás, porque tudo é dele. É Ele que dá o sol, a chuva, a fertilidade, a terra e a todos nós. Ele diz: não mentirás, porque Ele é a verdade e a sua palavra é a verdade. Ele diz: não cobiçarás, porque dele vem tudo o que temos. E ele diz: não matarás, porque a vida pertence a Deus. Ele diz também: não matarás, porque ele se apresenta como aquele que luta pelos desamparados. Deus é aquele que luta em favor dos injustiçados. Salmo 146, versículos 7 ao 9, o Senhor se apresenta:
E ele se apresenta como aquele que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. Ele se apresenta como o Senhor que liberta os encarcerados, o Senhor que abre os olhos aos cegos, o Senhor que levanta os abatidos, o Senhor que ama os justos, o Senhor que guarda o peregrino, o Senhor que ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Quando você faz tudo isso, você está refletindo o caráter de Deus. Porque Ele se apresenta como aquele que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre, que é o quarteto dos desfavorecidos naquela época. Aquelas pessoas que não tinham recurso algum, que necessitavam da ajuda do outro. E ele diz, eu olho para este quarteto. E repare que, naquela época, os deuses, eles eram apresentados como aqueles que estavam em favor dos vitoriosos, dos grandes, dos proeminentes. Mas Deus se mostra como aquele que está em favor daqueles que não têm ninguém para ajudar. Dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, que não tinham recurso algum. E ele também exorta ao seu povo a que reflita este caráter. Pois quando eu cuido deste quarteto, eu estou refletindo o caráter de Deus. E ele diz, eu libertei vocês da terra do Egito, da terra de aflição, da casa de servidão, para que vocês cumpram a minha vontade e reflitam o meu caráter, para que vocês sejam luz dos gentios. E ele diz para você, eu te libertei do curso deste mundo, de Satanás e da sua própria vontade pecaminosa, para que você viva a minha vontade, para que você reflita o meu caráter. É o Senhor que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Deuteronômio 10, versículo 17 e 18. Israel recebeu a ordem de desenvolver uma cultura de justiça social para os pobres e vulneráveis, porque era assim que a nação revelaria a glória e o caráter de Deus no mundo. E do mesmo modo é o reino que Cristo inaugura. E ele diz, lá no capítulo 5 de Mateus, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu gostaria de ler uma última referência. Lá em Isaías 58, versículos 6 ao 12. Isaías 58, versículos 6 ao 12. Por meio do profeta, o Senhor diz ao povo. Isaías 58, versículo 6 em diante. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Olha só, você dá a roupa e se vires o nu, e cubras e não te escondas no teu semelhante? Então, se vocês fizerem isso, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a sua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia.
O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás o fundamento de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Olha que bonito. Se vocês lutarem pelos necessitados, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ele te ouvirá. Quando você precisar, Ele dirá para você: eis-me aqui. Quando vocês expressarem o caráter de Deus, buscando a justiça social, o país então se tornará um lugar habitável. O que não matarás tem a ver com ação social? Tudo. Tudo. Nós obedecemos este mandamento quando nós preservamos a nossa vida e a vida dos outros. Nós obedecemos este mandamento quando não nos omitimos a ajudar aqueles que precisam. Nós refletimos a glória de Deus. Nós refletimos o caráter de Deus quando nós fazemos por aqueles que precisam o que Ele faz. Com base no que vimos, pergunto: você é um assassino? Não responda isso para você. Você é um assassino? Porque quando negligenciamos a necessidade do nosso próximo, quebramos a lei de Deus, nos tornamos assassinos e deixamos de refletir a glória do caráter de Deus. E você? Qual tem sido a sua postura diante daqueles que precisam? O Senhor nos convoca hoje a que o obedeçamos, a que o reconheçamos como o Senhor de nossas vidas, como aquele que nos libertou. Ele quer que nós sejamos luz deste mundo. Ele quer que nós sejamos sal da terra para que este mundo não se degenere. A igreja tem, primeiramente, a incumbência de adorar a Deus, de levar o Evangelho para que outras pessoas adorem a Deus, e ela tem também a responsabilidade social. Ela tem a responsabilidade de lutar contra a injustiça. E ao fazer isso, ela está cumprindo o mandamento: não matarás. E ela está também refletindo a glória de Deus, que luta em favor dos oprimidos. Vou chamar o reverendo Maurício para que faça esta oração e que ore também pelo grupo que trabalhou. E gostaria que eles viessem à frente, por favor. O grupo que esteve trabalhando com este propósito, que é o propósito de serviço, para que o pastor esteja orando pela vida deles, para que o Senhor também esteja chamando mais pessoas para que nós cumpramos este dever e este mandamento. Irmãos, antes de eu orar, quero agradecer a vocês, moços, porque estiveram à frente da nossa campanha intensiva de inverno. Não é porque fizemos a campanha do inverno que nós desejamos que o frio fosse maior, não. Nós queríamos que o frio fosse amenizado, porque tem gente que mesmo quando não faz frio, o sente. E quando o nosso coração está frio para essas coisas, que é pior o frio. Então, obrigado por vocês estarem à frente disto. Sem vocês a gente não conseguiria. E nós já estamos pensando no ano que vem. A nossa ideia é que ela comece em março, não é isso, Érica? E fazer uma campanha, ela vai ser permanente, de você sempre trazer o agasalho, o cobertor, a blusa de frio, mas também a camiseta, a meia, aquilo que você pode doar ao longo do ano todo. Então,
precisamos e devemos envolver a nossa igreja numa tarefa como esta, e a gente precisa de mão de obra, porque nessa hora o problema é a mão de obra para realizar. Tá? Ideia a gente já tem, vontade a gente já tem, a gente quer fazer agora. Então está na hora da gente começar a pôr a mão na massa. O Ministério de Ação Social já começou praticamente. Né? Então, eu acho que é nosso dever. Muito obrigado por vocês fazerem parte disto, que Deus os abençoe. Vão tirar foto de vocês e vocês vão ser a equipe histórica. Né? Vai lá, Érica, também, poxa. Vai lá. Essa é a equipe histórica do nosso Ministério de Ação Social. Quando vocês estiverem bem velhinhos aqui na igreja, que a igreja já tiver 2 ou 3 escolas, um abrigo e tantas outras coisas, né? Vão lembrar de vocês, vão fazer várias homenagens para vocês, que tudo começou com vocês, o Gabriel, aquele vovozinho, né? O irmão Gabriel, que ajudou, tal. Então vai ser assim, tá bom? Eu quero que vocês se sintam motivados, porque o que vocês fizeram foi lindo, e é muito importante a gente continuar, tá legal? Vamos ficar em pé e vamos orar. Cadê a Tawane? A Tawane não veio? Por que tal? Então, mas vem aqui, você foi lá distribuir. Mas a gente... Para foto histórica a gente entra qualquer um, tá? Depois que tiver daqui a 100 anos... Não, é assim, muito obrigado por vocês fazerem isso. Na verdade, essa não é a única ação social que a nossa igreja faz ou fez. Não podemos esquecer ou desprezar a nossa cesta básica, o trabalho dos nossos diáconos. Vocês não sabem quantas vezes eu já vi diácono levar gente no médico. Né? Então, assim, eu quero que vocês tenham consciência, o Solid Rock, você tenha consciência de que já vem sendo feito alguma coisa, mas agora a gente quer fazer isso mais organizadamente. Tá? Então, nós temos que agradecer a nossa igreja. Há irmãos aqui que todos os meses colaboram com a cesta básica. Sabe, gente que não precisa nem você cobrar. Ele cobra, não é para entregar onde? É gente comprometida já que Deus levanta. Toda a igreja estará envolvida com isso um dia. Né? E esse trabalho será organizado. A ideia é a gente organizar esse trabalho social da nossa igreja. E se Deus nos der oportunidades, nós vamos poder fazer mais. Nosso Deus, desejamos ser usados nas Tuas mãos. Nós desejamos ser instrumentos do Senhor. Para a Tua glória, Senhor. Para refletir o Teu caráter. Para mostrar ao mundo a luz de Jesus Cristo, que brilha em nós. Senhor, o que desejamos não é o sermos heróis, mas sermos servos do Senhor. Desejamos sim oferecer tempo, recursos e vida nesta obra de assistência social, onde tantas carências do nosso país podem ser atendidas, no limite das nossas forças, no limite das portas que o Senhor nos abrir. E nós clamamos que o Senhor nos abra as portas e aumente as nossas forças. Que nunca, Senhor, pela nossa omissão, sejamos acusados de assassinos diante do Teu mandamento. Mas ao contrário, valorizando a vida dos perdidos e a vida dos necessitados, possamos sim, ó Deus, cumprir o que a Tua palavra pede. Muito obrigado por estes jovens. Se levantaram, ó Pai bendito, para fazer esta ação. Abençoe a vida daqueles que foram alvos dela. Obrigado pelas roupas que foram cedidas, doadas com amor pela Tua igreja. Por aqueles que lá no Belém ou lá no Parque das Flores foram, ó Deus, abençoados. Te damos graças por isto. Graças por termos sido usados e termos sido úteis na Tua obra. De uma maneira direta ou indireta, obrigado por abençoar a nossa igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, viu? Muito obrigado.